Bom dia a todos aqui presentes, né, que estão acompanhando nossa aula. Aqui em mais uma aula de geografia, né, no dia de hoje. Espero que todos estejam bem. E nessa aula de hoje nós vamos ter como tema central a questão da formação das chuvas, né, os tipos de chuvas presentes e em relação à formação das nuvens também, como que se formam, quais são os tipos e quais as relações dos processos nessas formações de nuvens, na formação também das chuvas que nós verificamos na nossa atmosfera, certo? Antes de nós falarmos das chuvas, nós temos que ver, né, das precipitações, que é o termo correto, nós temos que ver como que elas se originam, na verdade. Tá? Para que se aconteça, de modo geral, para que se aconteça a precipitação, é necessário que o vapor de água presente na atmosfera se condense, haja condensação. Isso é, ele saia dessa questão do vapor, da questão do estado gasoso em que ele se encontra, e passe para o estado líquido, né? As condições físicas para que essa transformação aconteça são, digamos que ocorrem em base quando esse vapor ele atinge um ponto de saturação, né? E o que seria esse ponto de saturação? Seria a quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter sob determinadas condições de pressão e temperatura, sem que haja a condensação, ou seja, são condições que ainda mantenham o vapor d'água nesse estado, no estado gasoso, né? Quando essas condições se alteram, o ponto se altera também, e aí chega a um nível em que acontece a condensação, onde ele se transforma basicamente em estado líquido. Okay? Os fatores principais para que hajam e que facilitam essa condensação, basicamente, é o seguinte: são basicamente dois. A existência de choques térmicos, né, que ocorre pelo contato de moléculas aquecidas e outras resfriadas, moléculas desse vapor de água, vamos dizer assim, e a existência de partículas sólidas em suspensão no ar, que são os núcleos de condensação, pois o vapor, quando ele entra em contato com essas superfícies sólidas, ele tende a se condensar, né? E assim, isso pode ser observado de forma quando o vapor d'água do chuveiro, vamos pegar um exemplo básico, né? Ele se condensa sobre o azulejo, né? Lembra que você está lá tomando banho, uma ducha, e aí você vê uns pequenos vapores e começa, vamos dizer que a parede começa a suar, vamos dizer assim, né? Formando gotículas de água e tal, entre outras coisas. Esse exemplo básico, vamos tomar como um exemplo básico para entender um pouco como que acontece esse ponto de saturação, né? Só que assim, gente, nem sempre toda a água condensada acaba se precipitando, né? Lembre-se bem, quando nós falarmos de precipitação pluviométrica, nós estamos falando de chuva, certo? Nem toda água condensada ela se precipita, né? Existe uma quantidade necessária para que essa água condensada na atmosfera possa, digamos que, dar origem à precipitação, né? Elas têm que atingir um peso necessário, né, para que aconteçam em direção à superfície. Senão elas ficam suspensas na superfície até atingirem, digamos que, a condição ideal adequada para que se haja a precipitação, ok? E assim, dependendo do tipo de nuvem, né, essa questão da formação, da suspensão dessas gotículas, vamos dizer, elas vão dar origem, por exemplo, à neblina e às nuvens, né? Em síntese, são água em estado líquido. Os tipos de nuvens, as nuvens são formações que armazenam essas gotículas de água, né? Esse líquido, vamos dizer assim. E aí vocês podem observar os tipos de nuvens existentes, né? Nós vamos ter, por exemplo, as cirrostratos. Nós vamos ter a mais famosa de todas, que é a que acaba por
armazenar mais, vamos dizer, gotículas de água, que é a cumulonimbus, né? Temos a nimbus stratus, que é aquela que está acumulando, vamos dizer, a água, que está fazendo do processo de evaporação, vamos dizer. São as duas mais famosas. Nós temos a cumulonimbus, que é a que mais armazena, e a nimbus stratus, que é a que começa a armazenar, vamos dizer assim, né? Um outro fator importante para a gente compreender a questão da precipitação é quando nós falamos sobre da umidade relativa do ar, né? O que significa, do que se trata de fato a umidade relativa do ar? Ela se trata da questão da umidade absoluta do ar, né? Que é a massa de vapor de água que certo volume de ar pode comportar, e a questão da umidade relativa, né, que é aquela existente, mas que varia, vamos dizer, de formação de nuvem de uma para outra, ok? Ela é expressa de forma de percentual. Quando ela atinge 100% de sua capacidade, significa que o ar está completamente saturado de vapor de água e que qualquer excedente que acrescente-se acima desse 100% vai resultar em condensação, ok? Só que assim, pode haver alterações dessa umidade na atmosfera propriamente dita e em relação à superfície, entendeu? Não é algo padronizado, vamos dizer, ok? E assim, uma vez que nós já verificamos tudo isso, nós vamos agora poder verificar com mais calma como que se dá o processo de formação das chuvas e quais os tipos de chuvas existentes na nossa atmosfera e quais são as mais comuns, por exemplo, aqui na nossa região, ok? Então, uma vez que nós já vimos como se dá o processo de formação da precipitação pluviométrica, né, também conhecida como chuva, melhor fica o entendimento para estudarmos mais em relação a quais tipos de chuva que acontece, né? Antes disso, nós estávamos falando também em relação à umidade relativa do ar, né? Vamos dizer que existem padrões de umidade relativa do ar que são comuns e que são ideais, vamos dizer, para as atividades, por exemplo, humanas, né? Por exemplo, os seres humanos eles tendem a se sentir mais confortáveis quando a umidade fica em torno de 45%, né? O que acontece, por exemplo, quando esse percentual é maior do que 45%? Nós vamos sentir o aumento da sensação de calor e nós vamos começar a suar, entendeu? Quando fica abaixo desse percentual, acontece o prejuízo em relação às vias respiratórias. Sabe quando a nossa garganta fica mais seca, né? Que nós não conseguimos às vezes nem falar, né? Respirar por causa dessa secura, vamos dizer, na nossa garganta. E aí isso nos força a tomar um pouco mais de água do que o comum, né? Porque senão nós vamos acabar desidratando. Por exemplo, regiões do deserto do Saara são áreas que a umidade do ar é baixíssima, né? Ou seja, a pessoa ela tem que ter um mecanismo para se hidratar. Em compensação, aqui onde nós vivemos, nós na floresta amazônica, a umidade do ar ela sempre é superior a 60%. Tem casos, tem vezes que a umidade do ar chega a 70%, 80%, 90%. Né? E isso afeta muito principalmente na nossa temperatura, né? Na temperatura ambiente do nosso lugar. Em média, a temperatura na Amazônia chega em torno de 32, 31 graus, 29 graus, mas a sensação atmosférica é muito maior, né? Principalmente nos meses agora de julho, de agosto, principalmente agosto e setembro, as temperaturas elas são muito elevadas e geralmente nós sentimos isso na sensação térmica. Por exemplo, a temperatura pode estar em torno de 32, 33 graus, mas a sensação térmica ela vai fazer com que a temperatura chegue a 38, 39 até 40 graus na sensação térmica. E
isso gera uma sensação muito desconfortável de calor e de desidratação também por transpiração, ok? Vamos lá. Vamos então agora observar os tipos de chuva, certo? Nós vamos ter três tipos, basicamente. Nós vamos ter a chuva frontal, a chuva de convecção e a chuva orográfica, ok? Como que se dá a chuva frontal? A chuva frontal ela decorre do choque entre massas de ar com temperaturas diferentes, né? Nós vamos ter uma massa de ar mais fria e a outra mais quente. Esse choque térmico vai provocar a condensação da umidade na atmosfera, processo de transformação do vapor de água em água em estado líquido, o que vai contribuir para que se formem as precipitações, que se formem as chuvas, né? Vamos dizer que é muito comum esse tipo de chuva em zonas temperadas, né? E em zonas, por exemplo, como no sul do Brasil, esse tipo de chuva pode durar vários dias e são um indício de mudança de tempo atmosférico. Vamos dizer, geralmente com chuvas nesse padrão, nesse estilo, elas são indicador de que uma massa de ar fria esteja chegando, né? Por exemplo, se vocês acompanharem no livro de vocês, o livro dá um exemplo da cidade de Londres, né? Que é uma cidade onde tem essa predominância de chuvas frontais. E esse tipo de chuva é um indicador, por exemplo, comum das estações no outono e na primavera. Na transição, vamos dizer, do outono para a primavera, a característica principal é a ocorrência frequente desse tipo de chuva na capital inglesa, ok? O outro tipo de chuva comum, vamos dizer assim, é relacionado à chuva de convecção. E o que seria, na realidade, uma chuva de convecção? Basicamente, a característica principal da chuva de convecção é quando a superfície aquecida ela transfere excessiva quantidade de calor para o ar sobre ela. Esse ar úmido e igualmente aquecido inicia um movimento ascensional e entra em choque térmico com menores temperaturas na altitude, provocando a condensação e a precipitação, né? Como vocês podem observar no, no esquema, no desenho aqui, que trata das chuvas de convecção, vocês vão ver que ela vai pegar ar quente que está subindo, né? Vapor de água, a evaporação, o ar quente que está subindo até temperaturas bem elevadas, até altitudes elevadas, vamos dizer assim, onde a temperatura é um pouco mais fria, e pelo fato de haver esse choque térmico, a condensação também desce de igual forma, né? Vamos dizer, nós temos o ar quente subindo, ele se condensa com as temperaturas frias e as gotículas de ar aqui embaixo e acaba se condensando, formando nuvens carregadas, vamos dizer assim, as famosas nuvens carregadas, né, que até atingirem um ponto de saturação determinado, elas vão se transformar tempos depois, aquecendo, provocando, na verdade, a condensação e a precipitação. Vai carregar excessivamente a nuvem a ponto de que em determinado momento aconteça a precipitação, correto? Esse tipo de chuva, gente, ele é muito comum em áreas tropicais, né? É a chamada chuva de verão, vamos dizer assim, que é uma chuva forte, uma chuva intensa, mas que não tem tanta duração, né? E assim, é muito comum na nossa região. Nós aqui na região amazônica, por exemplo, no livro de vocês, ele vai dar um exemplo clássico da cidade de Belém. Né? A cidade de Belém ela é muito conhecida pelas chuvas de fim de tarde, vamos dizer assim. Né? Chuvas fortes ou garoazinhas, chuvas leves, chuviscos, né, como nós conhecemos, mas que tem uma força bem significativa e uma duração tanto quanto curta, né? Acontece de duas formas assim. Nós temos aí nuvens extremamente carregadas, você olha no céu tudo escuro, tudo azul, tudo cinza, e de repente começa a chuviscar.
começa a chuviscar e é uma chuva, ou então a chover, mas de forma bem forte. Que aqui nós vamos falar o famoso toró, né? Lembra? Uma chuva forte, muito forte mesmo, parece que vai ser bem duradoura, mas em média demora uns 5, 10 minutos e depois já diminui de força, diminui de intensidade. Vamos dizer, porque toda a carga que existia ali naquela nuvem, naquela formação de nuvem existente, ela é despejada de forma imediata, né? E assim não tem uma duração como, por exemplo, a chuva frontal, né? Em média, as chuvas de convecção, a diferença da chuva frontal para a chuva de convecção é o tempo de duração e a carga de umidade do ar, né? A chuva de convecção tem uma carga um pouco mais forte em relação à chuva frontal, porém a duração dela é muito menor. Enquanto nós vimos que as chuvas frontais elas podem demorar alguns dias, as chuvas de convecção demoram algumas horas, alguns minutos, vamos dizer assim, né? E aonde que ela é muito comum? Repetindo, ela é muito comum na nossa região aqui, nas regiões tropicais, nas regiões amazônicas, né? Cidade de Belém, cidade de Manaus, há outras áreas tropicais, vamos dizer assim, certo? Basicamente assim, basicamente isso que se trata a questão das chuvas frontais, ok? E assim, isso daí acaba alterando, acaba influenciando até mesmo na rotina das cidades aonde isso é muito comum. Voltando, por exemplo, ao caso de Belém, né? Quase que diariamente acontece essa chuva de fim de tarde, essa chuva de convecção de fim de tarde, né? E assim, isso daí, a frequência, o fato de ser algo frequente, ela acaba modificando até hábitos e costumes das pessoas, né? Por exemplo, em Belém era muito comum você marcar, por exemplo, você tem alguma coisa para fazer à tarde, vamos supor. Vamos sim, tenho, vamos dizer, tenho alguma coisa para fazer, mas vou fazer depois da chuva, ou vou fazer antes da chuva, né? Ou seja, a chuva, ela se torna, por exemplo, uma referência para você fazer atividade, né? Você pode fazer, vou fazer sim, vou sair, mas vou sair depois que a chuva passar, né? Ou então vou sair, mas vou fazer isso antes da chuva, né? Ela se torna, digamos que, um ponto de referência para as atividades cotidianas, para você ver como que fenômenos, como que eventos do meio ambiente, eventos da natureza, vamos dizer assim, elas podem influenciar as atividades nossas, as atividades cotidianas dos seres humanos, dos grupos humanos, ok? Muito bem, para finalizarmos então essa questão do tipo de chuva, dos tipos de chuva, uma vez que nós já vimos características das chuvas frontais e das chuvas de convecção, vamos encerrar então falando um pouco sobre as chuvas orográficas. Do que se trata? O que são as chuvas orográficas? Quais são os seus locais de origem, né? E quais são as suas influências na cultura, na sociedade, nos grupos humanos de modo geral, né? Chuvas orográficas ou também chuvas de relevo, se atentem, gente, se atentem a quando um evento, um fenômeno tem mais de um nome, ok? Isso serve para vocês em relação a variações entre outras coisas. Chuvas orográficas ou chuvas de relevo são aquelas chuvas que a presença de montanhas ou serras acaba provocando um movimento de subida, um movimento ascensional do ar que vai ocasionar o choque térmico e a precipitação, né? Vocês puderam perceber nos três tipos de chuva que é determinante haver o choque térmico. São sempre encontros de massas de ar frias com massas de ar quente, né? A forma como esse encontro acontece é que determina a característica padrão de cada chuva. Por exemplo, no caso aqui, esse encontro de massas de ar acontece pelo fato de haver um obstáculo natural na frente, no percurso dessa massa de ar, dessa nuvem, vamos dizer assim, que está carregada, né, de certo modo. O objeto natural, o obstáculo natural, seria uma montanha, seria uma serra, que iria fazer com que houvesse um movimento de elevação dessas massas,
digamos que dessas massas de ar, ocasionando assim um choque térmico, né? E o que acontece de modo geral? Pelo fato de haver esse encontro provocado por esse obstáculo natural, a precipitação acontece principalmente na área de encosta, vamos dizer assim, na área de encosta desse obstáculo natural. Chuvas de encosta, por exemplo. Né? No Brasil, onde que é mais comum acontecer esse tipo de chuva? Ela é muito comum principalmente na região da Serra do Mar, ali próxima, né, do litoral, do Rio de Janeiro, próxima de São Paulo, litoral paulista, né? São muito comuns essas chuvas de encostas, né? Vamos dizer que ela é muito comum, a temporada rotineira desse tipo de chuva no Brasil sempre acontece fim do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, e às vezes ela é um tanto quanto prejudicial, né? Como que essa chuva ela acaba influenciando nas atividades humanas? Geralmente é de uma forma prejudicial, porque são chuvas muito elevadas, vamos dizer. E pelo fato acrescentando aí a questão social de que geralmente as áreas de encostas no Brasil, né, como nós vimos no bimestre passado, as áreas de encosta, as áreas de serra, encostas de serras, de montanhas, elas são ocupadas, né? Existem moradias, muito delas de forma irregular. Pelo fato de haverem chuvas fortes nessas regiões, é sempre comum que haja desmoronamentos, que haja desabamentos de casas, deslizamentos de terra, né? As consequências dessas chuvas nessas regiões que são ocupadas dessa forma geralmente são muito devastadoras. Sempre nós vamos ter casos de desmoronamentos, casos de soterramentos, entre outras coisas, ok? Um exemplo clássico aí que está mostrando no livro, um exemplo de uma região no mundo, vamos dizer, que, que aparece aí no livro, é o exemplo da Índia. Nós vamos ter na Índia a Cordilheira do Himalaia. É um baita de um obstáculo natural para as massas de ar ultrapassarem. Né? Vamos dizer, são mais de 8.000 metros de altura. E é quase que impossível, vamos dizer assim, as massas de ar conseguir ultrapassar um obstáculo desse tamanho. Ou seja, a Índia, ela é muito comum, nela é muito comum acontecerem as chuvas orográficas, né? E assim, esse processo de impedimento, vamos dizer, vai ser um fator determinante para o surgimento das monções, né? Que são massas de ar, são ventos que sopram da região do Índico para, vamos dizer, para o interior da cordilheira, para dentro da cordilheira do Himalaia, né? Ele sai do oceano em direção às áreas continentais, que são mais aquecidas, vamos dizer, né? Só que isso no verão. No inverno acontece o contrário. Ele sai do continente, né? Ele sai do continente para o oceano. E assim, esses ventos quentes, eles produzem esses ventos quentes e úmidos, lembrando que uma parte da Índia, gente, também ela tem áreas tropicais. Esses ventos quentes e úmidos, eles acabam por produzir chuvas orográficas torrenciais, né? Lembra das chuvas que acontecem nas regiões serranas aqui do Brasil? Lá vamos dizer que é algo bem mais absurdo, pelo fato de que o obstáculo natural que lá existe é muito maior do que uma serra, uma montanha brasileira. Nós estamos somente falando das regiões das maiores montanhas do mundo, né? E assim, esses obstáculos, aliados à questão dos ventos quentes e úmidos na região, produzem chuvas muito fortes que acabam inundando toda a região ali na Índia, boa parte do Paquistão, algumas partes do Bangladesh, entendeu? E assim, vamos dizer que o clima tropical de monções, esse período de chuva, essa área de chuvas, é o clima é o mais chuvoso do planeta, vamos dizer. As chuvas são extremamente fortes, são extremamente densas, né? E as consequências sociais desse tipo de chuva, na Índia, por exemplo, são muito danosas. Vamos dizer que centenas de milhares de pessoas, como vocês podem observar aqui na imagem, no livro de vocês, centenas de milhares de pessoas acabam sendo prejudicadas, né? Acabam perdendo suas casas, acabam ficando ilhadas, vamos dizer, né? Isoladas nas suas regiões pelo fato de estarem alagadas. Isso na melhor das hipóteses.
porque acontece casos também de soterramentos, de deslizamentos, de perda de moradias, né, pela inundação, e também, infelizmente, casos de pessoas que acabam perdendo sua vida, né, nesses períodos de monções. É um período que gera muita dor de cabeça para as autoridades indianas, para as autoridades do Paquistão ou do Bangladesh nesse período, né, por conta dessa, vamos dizer, mudança drástica de situações, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido basicamente essa questão dos tipos de chuva, né? São características distintas, mas que o que elas têm em comum é, para que haja um tipo de precipitação, é necessário que haja um choque térmico de massas de ar, né? Uma massa de ar quente que vai encontrar uma massa de ar fria de certo modo superior, e nesse processo acontece a condensação, e uma vez que haja a condensação e um carregamento dessas gotículas que se condensaram, quanto mais gotículas se reunirem, mais chances de haver uma precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, certo? Uma vez que nós já vimos tudo, né, em relação à formação das chuvas, à formação das massas de ar de nuvens e aos tipos de chuva, com a ajuda do livro de vocês também, vocês, por gentileza, pessoal, respondam a essas 6 questões que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, a primeira questão, ele pede que vocês descrevam quais são as condições necessárias para a formação das precipitações, né? Quais são as condições necessárias para que haja a formação das chuvas, vamos dizer assim, né? A segunda questão pede que vocês definam, que vocês escrevam o que são pontos de saturação. Nós vimos no começo do que se tratam esses pontos, e aí vocês escrevam o conceito desse termo, certo? A terceira questão, ela tem como ponto a questão da umidade relativa do ar, né? Como que um excesso de umidade ou uma falta dela podem afetar as atividades humanas e até mesmo a nossa saúde, né? Nós vimos aí que existe um nível ideal de umidade relativa do ar, e o que vocês vão me explicar o que acontece quando esse nível ideal é ultrapassado, né? Muito ultrapassado, e o que acontece quando esse nível ideal ele não chega a ser atingido, ok? A quarta questão pede que vocês descrevam as características básicas das chuvas orográficas, né? Vocês têm aqui mesmo nessa apresentação, nesse vídeo, a definição que vocês podem utilizar. E a quinta questão, ele pede que vocês descrevam em qual tipo dos 3 tipos de chuva que nós vimos, o popular toró, né, que nós conhecemos como toró, ele se encaixa. Nós vimos também qual é o principal tipo de chuva que é mais relacionado a essa expressão, vamos dizer, né? A sexta questão pede que dos 3 tipos de chuva também vocês identifiquem aquele que é muito comum aqui na nossa região amazônica, certo? E além dessas questões, além dessas questões formuladas aqui para vocês, essas 6 questões, pessoal, vocês escreverão no caderno de vocês, ok? Vocês também vão responder as questões presentes no caderno de atividade de vocês a partir da página 5 do caderno de atividades, né? Começa então a partir da questão 6 do livro de vocês, que vai trazer uma imagem de satélite relacionada a uma região da Argentina, né? A sétima questão, ele também fala em relação à precipitação, características, entre outras coisas. São 2 alternativas aqui para vocês escreverem. A oitava questão do livro, a questão 8 aqui da página 5, ela vai tratar sobre a umidade relativa do ar. Vocês vão ter um pequeno texto e vão responder as questões relacionadas à umidade relativa do ar, ok? Na página 6, ele vai trazer um pequeno mapa relacionado à questão da célula de Hadley, que está presente no livro de vocês, logo antes da questão da formação de nuvens e da formação de chuvas, né? Vocês vão
poder utilizar o livro nesse caso e explicar um pouco sobre a questão do que se trata a célula de Hadley, ok? Na página 7, ele vai mostrar para vocês como que se dá a circulação de ventos no Brasil, na América Latina como um todo, e observando isso daí, vocês vão observando esses mapas aqui, vocês vão e também observando o conceito de circulação geral de ventos e pressão atmosférica, vocês vão fazer uma análise desses mapas e vão descrever as características gerais da pressão atmosférica, principalmente aqui no Brasil, ok? Basicamente essas questões aí vocês vão responder. Quando vocês retornarem às atividades presenciais, nós vamos corrigir essas questões, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar, né, em relação à atividade ou em relação a algum conceito que vocês ouviram aqui e de certo modo, vamos dizer que vocês acabem não compreendendo, né? Então, basicamente é isso, gente. Desejo a vocês uma aula produtiva. Dúvidas, podem chamar, fique à vontade. E aguardo vocês na próxima semana presencial, ok? Forte abraço a todos.